Estamos de volta! A primeira operação realizada para redução de peso aconteceu em 1954. Foi o bypass, desvio do intestino. Em 1963, um cirurgião chamado Payne realizou uma cirurgia que promovia um desvio de parte do intestino delgado e do intestino grosso. Em 1982, Mason introduziu uma técnica cirúrgica que se tornou a mais empregada nas décadas de 80 e 90, a gastroplastia vertical com bandagem. Desde então, a medicina só tem evoluído nesse campo. Pela cirurgia bariátrica ser uma cirurgia relativamente nova, abriu espaço para muito pioneirismo, né? Muitos aventureiros que olhavam livros, olhavam vídeos e queriam fazer esse tipo de cirurgia sem passar por um treinamento, né? Então, no começo, a maioria das equipes teve algum tipo de problema com a cirurgia. Provavelmente porque a anestesia tinha um pouco de dificuldade com esse paciente, a preparação pré-operatória era deficiente, a técnica cirúrgica era deficiente, então tinham várias falhas. Com o treinamento, todas essas falhas vão sendo corrigidas, né? E isso aconteceu em grupos grandes, famosos, isso aconteceu com todo mundo, né? Hoje, essa cirurgia é extremamente padronizada, então hoje essas complicações são muito mais raras de acontecer. Não que não aconteça, mas elas acontecem numa frequência muito baixa. Pesquisas relatam que essa foi a era das cirurgias restritivas, aquelas que restringem a ingestão de alimentos por diminuição do volume do estômago de aproximadamente 2 litros para algo em torno de 20 ml, promovendo assim saciedade precoce. Essa técnica cirúrgica inspirou várias técnicas utilizadas nos dias de hoje. Dentre as técnicas que a gente dispõe no arsenal cirúrgico, a técnica de Capella é a mais utilizada. Então, 90% dos pacientes operados de cirurgia bariátrica são pela técnica de Capella. Que o que é? Uma redução gástrica e o cirurgião faz um desvio do intestino para que não haja tanta absorção. Então essa é a famosa técnica de Capella. O sleeve gástrico, na verdade, é somente uma cirurgia onde o cirurgião tira um pedaço do estômago e o estômago fica alongado. Então, dessa forma, a gente trabalha com um hormônio chamado grelina e a parte metabólica, porque a comida consegue ser esvaziada mais rápida para o intestino. Então, esse procedimento sleeve, ele tem chamado muita atenção, por quê? Porque não tem um componente intestinal associado, não precisa mexer no intestino. Então, o fato de não mexer no intestino faz com que a pessoa não tenha distúrbio metabólico, por exemplo, não perca ferro, cálcio, vitaminas, sais minerais, que acontece mesmo que seja pouco na Capella ou mais intensamente nas outras técnicas mais desabsortivas, o Scopinaro e o Duodenal Switch. A cirurgia que eu fiz foi a Capella, né, por vídeo. Eu achei que, né, as marcas são mínimas, que eu já vi pessoas que fizeram com o corte, ficou uma coisa absurda, então foi mínima assim o estrago, né, que é feito, né, no corpo. Não tive, né, as dificuldades que falam que tem, então você sai, né, eu no outro dia, eu fiz 11 horas da manhã, quando foi no outro dia eu já estava em pé, já estava circulando, sabe, então, né, já tomei banho sozinha e tudo, então não foi, né, nada assim assustador, né, foi muito tranquilo. A cirurgia videolaparoscópica surgiu no Brasil em meados de 1990 e desde então tem tido cada vez mais indicações com excelentes resultados, incluindo as cirurgias bariátricas para o tratamento da obesidade. Para a realização de uma operação por videolaparoscopia, são realizadas pequenas incisões de 0,5 a 1,2 centímetros. Insufla-se a cavidade abdominal com gás carbônico, criando espaço dentro dela para que o cirurgião possa trabalhar com o auxílio de uma videocâmera, instrumentos e grampeadores especiais.
A ausência de grandes cortes no abdômen não é a única grande vantagem da videolaparoscopia. Além das pequenas incisões, existe menor manipulação dos órgãos intracavitários e, consequentemente, a agressão cirúrgica é menor, acarretando enormes vantagens desse método quando comparado com a cirurgia convencional. O que aconteceu na cirurgia bariátrica? Essa evolução tecnológica fez com que aumentasse a nossa precisão nos nossos movimentos. Então a gente tem um menor índice de complicação. Os pacientes, como a gente tem essa precisão, a gente conseguir ter essa precisão faz com que a nossa cirurgia seja mais rápida. A cirurgia laparoscópica, na cirurgia bariátrica, talvez seja o grande diferencial. A gente ganha 50% do tempo de cirurgia. Então, é uma cirurgia que é realizada num tempo cirúrgico muito aceitável, né? Numa cirurgia num paciente crítico, como é colocado, né? Uma cirurgia que é realizada em pouco mais de 1 hora. Então, não é só o efeito cosmético, né? Do resultado da cirurgia laparoscópica, que muitas vezes a pessoa comenta. Não, realmente é a segurança, é a precisão, é a agilidade, é a rapidez com que a cirurgia faz, de que há o paciente que tem uma recuperação muito mais rápida, como essa sequência que eu coloquei de tecnologia. Então é um paciente que no segundo dia ele está em casa, depois de 15 dias ele está trabalhando. Então esse é o grande diferencial da cirurgia laparoscópica. Nossa equipe teve acesso ao centro cirúrgico, onde a equipe do cirurgião do aparelho digestivo Tomás Tanaka realizou um procedimento bariátrico por videolaparoscopia. A missão: reduzir o peso de uma paciente com complicações sérias ocasionadas pela obesidade. Esse procedimento que nós estamos realizando agora é um procedimento bariátrico de redução de estômago e nós estamos utilizando a técnica da videolaparoscopia, a via de acesso via laparoscópica. Então, ele é feito através de instrumentos que são colocados na cavidade abdominal, através de portais que vocês viram sendo inseridos na parede, e através desses portais é que a gente consegue introduzir um ar que vai fazer com que o abdômen fique permanentemente distendido, e dessa forma a gente possa introduzir também através desses portais os instrumentos que permitem que nós façamos a operação. Então, agora nós vamos realizar o que a gente chama de grampeamento. Nós vamos fazer um aparelho que grampeia a estrutura, que no caso é o estômago, e ao mesmo tempo ele secciona. Então ele grampeia de um lado, grampeia do outro, e uma tesoura, uma faca que corta esse órgão aqui. Aqui a primeira sutura, a primeira secção foi realizada. Agora nós vamos fazer a conexão desse pedaço do intestino, desse segmento do intestino com o estômago. Então, teoricamente, a cirurgia está concluída, porque nós realizamos a sutura do intestino com o estômago aqui em cima e do intestino com o intestino aqui embaixo. Então, a parte da restrição, que é diminuir o estômago, foi feita, e a parte da desabsorção, que a gente considera a sutura do intestino com o intestino também está feita. Agora são detalhes técnicos de arremate, mas a cirurgia está concluída. Então vocês podem ver que é uma cirurgia segura, rápida, e ela é bem padronizada. O procedimento bariátrico realizado por laparoscopia é extremamente seguro.
Então, as estatísticas atuais, elas são extremamente favoráveis, com índice de complicação, de mortalidade em todos os serviços extremamente baixo. Depois do intervalo, Medicina e Saúde mostra que emagrecer através da cirurgia bariátrica requer disciplina e muita força de vontade. A mente tem que acompanhar essa mudança toda, né? E não vai ser nesse pós-cirúrgico imediato que ele vai se sentir tão diferente, as vontades vão vir, ele vai ter muitas vontades. É daqui a pouco, a gente volta já já.